palavra geometria significa medida da Terra. Na matemática, é o ramo que estuda as formas planas e espaciais com as suas propriedades. A geometria que conhecemos hoje teve origem há centenas de anos, quando os grandes matemáticos deram os primeiros passos na descoberta deste importante ramo da matemática. Quando olhamos uma cidade em um mapa ou simplesmente fazemos uma marca em um papel, nos surge a ideia de ponto. Um ponto não possui dimensões e é indicado por letras maiúsculas de nosso alfabeto. Quando olhamos as linhas de um campo de futebol ou os trilhos de uma ferrovia, surge a ideia de reta. A reta não tem espessura, sendo ilimitada nos dois sentidos. É indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Quando olhamos, por exemplo, para o piso de uma sala, surge a ideia de plano. O plano possui um conjunto infinito de pontos. É uma superfície sem fronteiras, ilimitada em todas as direções. O plano é indicado por letras minúsculas do alfabeto grego. Podemos dizer que um ponto pertence ou não a uma reta. Um ponto pertence ou não a um plano. E uma reta está contida ou não em um plano. Uma reta que passa por dois pontos A e B pode ser representada da seguinte maneira. Por um ponto podem passar infinitas retas. Por dois pontos diferentes, passa uma única reta. Duas ou mais retas situadas em um mesmo plano são ditas coplanares. Se duas retas estão contidas no mesmo plano, podemos classificá-las como concorrentes, paralelas ou coincidentes. Retas concorrentes possuem um único ponto em comum. Quando as retas são concorrentes e formam ângulos retos, são chamadas de perpendiculares. Retas paralelas não possuem pontos comuns. Retas coincidentes possuem todos os pontos comuns. As figuras geométricas são formadas por um conjunto de pontos e podem ser classificadas de duas maneiras: figuras planas e figuras espaciais. Figuras planas. Todos os seus pontos pertencem a um mesmo plano. Figuras espaciais. Seus pontos não pertencem a um mesmo plano. Ângulo é a região do plano limitada por duas semi-retas que têm a mesma origem. Para medirmos um ângulo, utilizamos um instrumento chamado transferidor. O é chamado de vértice do ângulo. Os segmentos OA e OB são os lados do ângulo. Ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Ângulo reto é aquele cuja medida é 90 graus. Ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus. Ângulo raso é aquele cuja medida é 180 graus. Por exemplo, quando abrimos um livro. Chamamos de polígono qualquer figura plana formada pelo mesmo número de ângulos e lados, ou seja, podemos considerar desde o triângulo, que é o polígono com menor número de lados, até uma forma que se aproximaria do círculo, por ter um número infinito de lados. Um polígono divide o plano em duas regiões, a interna e a externa. Os polígonos podem ser classificados em côncavos ou convexos. Um polígono é convexo quando, ao escolhermos dois pontos quaisquer em seu interior e traçarmos um segmento de um ao outro, este segmento estiver totalmente contido no polígono. Caso exista um segmento que não esteja inteiramente contido no polígono, teremos um polígono côncavo. Do grego, poli significa vários e gono significa ângulo. Portanto, os polígonos são classificados de acordo com seu número de lados, que é igual ao número de ângulos. Veja a seguir os principais nomes utilizados nesta classificação. Alguns polígonos não têm nomes especiais. Por exemplo, chamamos simplesmente de polígono de 14 lados, polígono de 23 lados e assim por diante. Triângulo é um polígono que possui 3 lados. Podemos classificar os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos.
No triângulo equilátero, os três lados possuem a mesma medida. O triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida. E no triângulo escaleno, as medidas dos três lados são diferentes. Classificação quanto aos ângulos. No triângulo acutângulo, os três ângulos são agudos. O triângulo retângulo possui um ângulo reto. E o triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Veremos a seguir dois tipos importantes de quadriláteros, que são os paralelogramos e os trapézios. Os paralelogramos são os quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Os lados opostos de um paralelogramo têm medidas iguais. Vamos ver os paralelogramos importantes. Retângulo é o paralelogramo em que os 4 ângulos são congruentes. Losango é o paralelogramo em que os 4 lados são congruentes. Quadrado é o paralelogramo em que os 4 lados e os 4 ângulos são congruentes. Além dos paralelogramos, os trapézios são outro tipo importante de quadrilátero. Os trapézios são os quadriláteros que apresentam somente 2 lados paralelos, chamados bases. Veja alguns trapézios importantes. Trapézio retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos. Trapézio isósceles é aquele em que os lados não paralelos são congruentes. Trapézio escaleno é aquele em que os lados não paralelos não são congruentes. Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. No retângulo, o perímetro é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. No triângulo, o perímetro é 3 vezes o lado. No quadrado, o perímetro é 4 vezes o lado. No pentágono, o perímetro é 5 vezes o lado. No hexágono, o perímetro é 6 vezes o lado. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano situados à mesma distância de um determinado ponto deste plano. Nesta figura, temos uma circunferência desenhada no plano alfa com centro no ponto O. O segmento OP, representado na figura pela letra R, é chamado de raio. O raio pode ser qualquer segmento que una o centro a um ponto da circunferência. Diâmetro é o segmento que une 2 pontos da circunferência passando pelo centro. Isso equivale a dizer que sua medida é igual ao dobro da medida do raio. Utilizamos a letra D para representar o diâmetro. Círculo é a união da circunferência com a região interna por ela limitada. Dividindo o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro, encontramos um valor aproximadamente igual a 3,14. Este número corresponde à letra grega chamada π, que é a primeira letra da palavra grega perímetro. Podemos então deduzir a fórmula para cálculo do comprimento de uma circunferência. Portanto, se soubermos o valor do raio, basta substituí-lo nesta fórmula para descobrirmos o comprimento da circunferência.